Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você contratou uma pessoa cheia de expectativa, apostando que é a pessoa certa e poucos meses depois você já estava pensando como mandar aquela pessoa embora. Em muitos casos você coloca a culpa na própria pessoa, mas você já parou para pensar que pode existir um problema dentro do seu processo de contratação? Isso acontece com 99% dos meus clientes e é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo mostrando os 4 principais erros e também dando um roteiro de solução para que você melhore o seu processo de contratação e depois de retenção desse colaborador. Eu sou Lorena Milanese, consultora de empresas, especialista em gestão. Eu acompanho processos seletivos todas as semanas com clientes diferentes, de segmentos diferentes. E na maioria das vezes, quando um cliente meu chega até mim com um problema, relatando um problema na contratação, que às vezes ele mesmo fez, alguém indicou, ele na correria foi ali e encaixou a pessoa, geralmente o problema não está na pessoa contratada. O problema começa muito antes, lá no processo, como foi feito toda essa jornada de contratação desse novo colaborador. E aí é claro que no final a gente vai avaliar a pessoa antes até de demitir, abrir o processo, e muitas vezes ela realmente não tem aderência na vaga, não encaixa, ou por um problema comportamental, ou por um problema técnico, que não foi detectado porque tudo não foi feito de acordo no processo. Então entenda agora como resolver essa situação aí dentro da sua empresa também. O erro 1 é contratar pelo feeling. Então você vai lá, capta currículos, pessoas, faz uma agenda, né? Bloqueia sua manhã, sua tarde para entrevistar todo mundo, conversa com um, conversa com outro. Em determinado momento você começa a conversar com uma pessoa e a coisa flui, né? A conversa acontece, a pessoa é contagiante, tem uma energia, tem boa comunicação. Às vezes o currículo não é grande coisa, mas você termina aquela conversa pensando assim: é essa pessoa certa para a vaga. E aí, com o passar do tempo, você começa a entender que simpatia não entrega resultado. Que às vezes a pessoa sim, ela tem uma boa comunicação, mas ela não encaixa dentro daquela vaga, ela não consegue entregar o que você precisa. E aí você já começa a pensar em colocar a pessoa em outro cargo ou mandar ela embora. Antes você entender que quando você vai para a entrevista, a impressão, a primeira impressão, a comunicação, enfim, importa. Mas a pessoa precisa atender muito mais, ela precisa atender todos os critérios daquela vaga e da sua empresa para que ela realmente seja contratada. Um outro erro muito comum é não olhar para a parte comportamental, fazer a definição só do perfil técnico. Esse daqui é um erro também que acontece demais. E esse é um ponto que pode te livrar de muita dor de cabeça no futuro. Por quê? Imagina, se você faz só uma avaliação técnica da pessoa, então você olha o currículo, você vê as experiências, você pergunta se ela dá conta de fazer X, Y tarefa, se ela está acostumada a trabalhar com a equipe, a montar o relatório X, a participar de reuniões, enfim, são todas questões técnicas. E você não para pensar o comportamental e olhar essa pessoa, ela precisa ter que nível de organização? Essa pessoa, ela precisa se comunicar como? Essa pessoa, ela precisa ter dinamismo, ela precisa ter um perfil de liderança. Você precisa entender que cada função, ela tem a parte técnica e a parte comportamental. Então, sim, a parte comportamental, ela pesa muito. Imagina eu colocar uma pessoa que precisa trabalhar com um sistema, com relatório, com análise, e eu descubro que essa pessoa, ela é super comunicativa, ela gosta e tem muito a necessidade de estar em grupo. Então, eu colocar essa pessoa dentro de uma função, talvez trancada numa sala o dia inteiro, onde ela vai ter contato mais com o computador, com planilha, por melhor que ela seja, por mais que ela goste, talvez isso vai me gerar um problema lá na frente de insatisfação, de desmotivação e que provavelmente eu não vou conseguir resolver e vai ser ruim para ela e para mim, porque é muito importante que dentro do processo a gente não olhe só o nosso lado, a gente olhe também o lado do colaborador, porque senão às vezes você contrata uma pessoa ótima, mas lá na frente você não consegue reter essa pessoa.
pessoa. Outro erro é não ter um roteiro verdadeiramente bom de entrevista. Então, você pega entrevistas na internet, né, agora no ChatGPT, usando inteligência artificial, e você imagina, se você faz isso, o candidato também faz. Então, ele vai para a entrevista já com essas respostas ensaiadas. Então, quando você faz alguns tipos de pergunta, não que você não deva fazer, mas existe uma outra gama de perguntas onde a pessoa ela é pega de surpresa, ela não estava esperando que você perguntasse aquilo. E dependendo da resposta, é nesses momentos que realmente a gente entende como a pessoa agiria naquela situação, o que ela fez quando isso aconteceu na vida dela. E até o olhar para o futuro, a gente não pode fazer às vezes uma pergunta só aberta, como você se vê daqui a 5 anos, o que você quer fazer, quais os seus sonhos, enfim. Quando você coloca as perguntas certas, nem todo candidato vai conseguir dar a resposta certa, a resposta ensaiada. E é nesse momento que você entende muita coisa sobre a pessoa, não talvez porque você espere a resposta certa, mas talvez até por ela falar, olha, eu não consigo responder isso agora para você. É uma coisa que realmente eu nunca pensei. Isso vai te levar a entender um pouco talvez do perfil da pessoa, entender que ela talvez tenha, né, um valor importante de sinceridade, de humildade. Em muitas entrevistas eu tenho esse retorno. Nossa, essa pergunta é muito difícil. Nossa, eu não pensei nisso. E aí é importante, eu gosto muito de fazer entrevista, porque é um momento de troca, né? A gente está falando não só sobre uma vaga dentro da empresa e o futuro, às vezes, de um departamento, uma mudança que aquele empresário ou empresária espera dentro da sua empresa, mas a gente também está falando como ajudar uma outra pessoa a achar, às vezes, o lugar certo onde ela vai contribuir. Então, nesses momentos, é muito interessante quando você consegue ajudar a pessoa a criar ali a resposta, a pensar sobre aquilo, você começa a entender, né, nessa hora que ela sai da caixinha dela, do que é ensaiado, e ela começa a entender e pensar e mostrar para você coisas que ela não mostraria naquele roteiro pronto que todo mundo usa. Olha, eu não sei qual erro você vai achar que é o que mais você comete aí, porque eu vejo às vezes empresas cometendo todos esses erros. O erro número 4 é contratar com pressa. Então, eu nunca vi um cliente chegar para mim, vamos planejar, vamos contratar com calma, não. Sempre existe aquela situação de um colaborador saindo, ou vai sair de férias, ou a equipe está sobrecarregada, ou você fechou um contrato grande, você precisa encaixar alguém naquela vaga. E aí, a conta que muitas vezes a gente não faz é que quando você contrata rápido, você não tem às vezes paciência de esperar ou de conversar às vezes mais 2 vezes com aquela pessoa, chamar ela para o presencial, fazer algum tipo de teste com a pessoa, até o teste da espera mesmo, você acaba piorando a situação de produtividade. Por quê? Porque talvez você vai contratar a pessoa errada. E aí, para resolver o problema, só para dar aquele risco, dar aquele check naquela tarefa, já contratei, pronto, toma a pessoa, resolve. E aí, se eu coloco essa pessoa errada, essa pessoa que não está bem encaixada, talvez porque algumas vagas são demoradas mesmo, e algumas vagas a gente acha a pessoa e ali no momento que a gente está fechando, contratando, às vezes até... aconteceu muito recentemente, várias vezes com uma cliente minha, na hora que a pessoa entrou ali, ficou 1, 2 dias, e por ser uma vaga muito específica, a pessoa desistiu e a gente teve que recomeçar o processo todo de novo. E graças a Deus, é bom que isso aconteça logo no começo, ou é bom que até logo durante o processo você consiga enxergar essas coisas, para que você não comece a gastar dinheiro e gastar o tempo da sua equipe treinando, investindo ali energia numa pessoa que não é certo, que não vai dar certo. Só que muitas vezes eu sei que por conta de pressa, por conta de produtividade, por conta até de riscar mesmo ali da lista, não se tem paciência, ninguém tem paciência para resolver isso.
Mas agora eu vou trazer as soluções para você começar a resolver e desembolar esse processo de contratação aí dentro da sua empresa. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, curta para eu entender que realmente é um tema importante. Eu também quero te falar que aqui na descrição do vídeo tem um link para agendamento, porque às vezes você pode olhar todo esse conteúdo e conseguir implementar dentro da sua empresa, mas às vezes você vai falar, eu quero a ajuda de um especialista. Então você pode marcar uma reunião e eu vou entender e te ajudar a resolver esse problema de forma personalizada aí dentro do seu negócio. Mas vamos para soluções. A primeira coisa que é importante você fazer é ter uma clareza total sobre a vaga. E aí, às vezes, né, a rotina, a parte técnica, quanto a pessoa vai ganhar, os benefícios, isso às vezes está claro. Muitas vezes não, mas você consegue rapidamente organizar isso. E um instrumento muito importante que ajuda muito nessas horas é você ter a descrição do cargo, porque ali existe a missão daquele cargo, as entregas, a autoridade, resultado, a parte técnica, a parte comportamental, então as coisas desejáveis. Então você está com esse documento em mãos, você consegue ter muita clareza, perguntar, colocar as situações do dia a dia para que aquela pessoa te explique como ela resolveria, como ela faria, o que ela tem experiência, o que ela não tem. Então, a primeira pessoa que tem que ter clareza da vaga é você, é quem está contratando. Quando você tem essa clareza, aí você consegue abrir a vaga, divulgar, comunicar, fazer a triagem de uma forma muito mais fácil, porque tudo já está ali acordado, tudo está realmente ali no papel. O segundo ponto é você ter muita atenção com o perfil comportamental. Como eu disse, isso pode ajudar você com muitas dores de cabeça, né? Então você imagina uma pergunta simples que a gente faz, que às vezes é uma pergunta indireta, para a pessoa falar sobre os últimos empregos dela e por que ela saiu. Então a pessoa às vezes acha que a gente está perguntando isso para entender se ela arrumou alguma confusão, se ela colocou na justiça, se ela foi mandada embora, mas é para entender também a relação que ela tinha com a equipe que ela trabalhava, com a liderança, porque às vezes na hora que ela está contando essa história, e a pessoa conta muito a versão dela da história, é normal. Mas você entende, será que ela está falando mal das pessoas, Porque, querendo ou não, por mais que ela tivesse problemas lá dentro daquele outro emprego, e às vezes ela pediu demissão, ela resolveu sair, como é a forma que ela vai expor depois, talvez, até a sua empresa? E por mais que a gente tenha um problema, é muito importante que a gente seja grato. Então, ela consegue mostrar essa gratidão, ela consegue falar de alguma coisa positiva do outro emprego, ou ela sempre foi a vítima em todos os empregos dela? Então, isso eu estou dando um exemplo, mas também você pode perguntar sobre a organização, a rotina. Isso também diz muito para a pessoa como ela gosta de produzir, Isso é muito do comportamento. Então, pessoas mais comunicativas têm uma forma de estruturar e têm algumas dificuldades. Como ela faria isso dentro dessa vaga, dentro da rotina que você deseja? Tem outras pessoas que têm mais dificuldade, às vezes, de se comunicar. Então, às vezes, você tem a necessidade que ela participe de uma reunião, que ela interaja com outras pessoas. Como que ela vai se portar? Como ela vai resolver isso? Então, essa parte comportamental, ela é extremamente importante, porque às vezes a gente pega pessoas muito competentes, pessoas que têm um currículo maravilhoso, mas que elas estão totalmente travadas e emboladas na sua vida comportamental. Um outro ponto é você ter uma estrutura para a sua entrevista e para o processo inteiro. Por quê? O que a gente tem que entender é que meio que a gente é um detetive nessa hora. Então, a pessoa, ela mostra o que ela quer. Então, no meu currículo, ela que produz aquele documento, ela vai mostrar o que ela quer. Eu vou fazer algumas perguntas que ela já espera, ela já sabe o que ela vai responder. Mas como eu consigo descobrir as coisas que realmente ela não está falando e ela não está mostrando? Através desse roteiro estruturado, Através de testes de perfil, que também são importantes ali, são uma base, Já fiz muitos testes de perfil cruzado e aí a gente vê que a pessoa ela está manipulando aquele teste. E aí a gente vai para as perguntas, porque
como cada perfil tem ali as suas vertentes e às vezes ela diz ser uma coisa que ela não é, na hora que a gente começa a perguntar, a gente vê que realmente ela manipulou. E aí, você quer contratar uma pessoa que já começou a fazer manipulação ali dentro do processo seletivo? Então, às vezes você faz uma pergunta no início, uma pergunta de uma forma no início da entrevista e faz várias perguntas, conversa e lá no final você faz aquela mesma pergunta, só que de um outro jeito. Muitas vezes as pessoas falam coisas diferentes, contam histórias diferentes ou acrescentam coisas, né? Porque como ela já respondeu, aí às vezes o cérebro dela já vai para um avanço. E aí é nessa hora que você fala, olha, aqui tem uma situação, às vezes positiva, mas muitas vezes negativa. A pessoa se contradiz ali no meio. Por isso que é bom você ter um roteiro, porque existem pessoas que elas são muito envolventes, né? Elas vão treinada para a entrevista. E se você não tem um roteiro, você se perde, às vezes, até na conversa dela. Eu já vi muitos donos de empresas sendo envolvidos pela pessoa na hora da entrevista de tal forma que ela não está mais comandando a entrevista. Quem está comandando é o entrevistado. Então isso é muito perigoso, por isso que é muito importante que você tenha realmente um roteiro estruturado com esses pulos do gato para que você consiga realmente extrair e cumprir o seu papel de detetive. O que eu vou falar agora é importante até quando às vezes a gente se depara com processos que a gente tem várias pessoas que a gente gosta e a gente fica em dúvida. E aí tem às vezes mais de uma pessoa ali avaliando. Como a gente resolve? Através de critérios. Não pode ser o que eu gostei, o que eu senti. A gente não pode ir pelo feeling, lembra que a gente falou isso? Então, quais são esses critérios? É muito importante que você faça, então, essa avaliação da competência técnica. É importante que você faça essa avaliação dos itens comportamentais. Imagine essa pessoa dentro do seu ambiente de trabalho, com tudo que ela precisa ali entregar, com quem ela vai interagir, quais são as competências realmente comportamentais dela e se ela tem ou se vai ser fácil desenvolver essas competências. Uma outra questão é a aderência à cultura. Então, a sua empresa ela tem uma cultura e é importante que você de alguma forma pergunte, mostre isso e entenda se a pessoa tem aqueles valores da cultura. Já claro que ela não tem que chegar pronta, mas tá fácil colocar essa pessoa dentro da nossa cultura, vai ser fácil adequar, ela já tem alguns itens, algumas coisas na identidade dela que vão ajudar isso a acontecer ou não. E aí, o quanto que essa pessoa está aberta a se desenvolver, porque muitas entrevistas também eu pego a pessoa, qual é o último curso que você fez? A pessoa nem lembra a data, a pessoa não sabe se você gosta, de que você gosta de fazer, gosta de ler, de estudar. E a pessoa ela não mostra uma abertura para desenvolvimento. E às vezes a gente pega candidatos que já fazem um monte de curso, eu faço, eu não consigo pagar agora, mas eu tô fazendo gratuito, eu tô assistindo esse vídeo, eu aprendi tal coisa com fulano, com fulano. Então você entende uma energia, um potencial para você desenvolver aquela pessoa. Talvez ela não tenha tudo ainda, mas ela tem vontade e potencial para ser desenvolvida. Isso conta muito. Você entende como isso diminui muito a influência da sua emoção? Na hora que você coloca ali no papel, então, candidato A, B, C, olha aqui como que tá a situação, olha como os critérios. E até aquela pessoa que você gostou, será que ela pega todos esses critérios realmente ou não? E aí, falando do último item, da última etapa, que é um bônus. Então, quase ninguém faz. Você contratou, achou a pessoa certa, ela começou a trabalhar, você tem que iniciar um processo de onboarding, que é o quê? Colocar essa pessoa para dentro, a bordo da empresa. E muitas vezes você faz isso dentro da empresa, ali no primeiro dia, na primeira semana no máximo. Mas o onboarding mesmo, ele tem que abranger 90 dias pelo menos, que seria o período da experiência, né, em muitos casos. Então, eu gosto de fazer um planejamento realmente, o que a pessoa vai aprender primeiro, por quem ela vai ser acompanhada, você fazer uma avaliação ali, pelo menos no primeiro mês, dar uma devolutiva para ela, mostrar, essa meta, esse resultado precisa ser entregue, eu quero que você treine isso, a gente volta a conversar, você já está indo muito bem nisso, você aprendeu bem rápido, agora vamos avançar para essa situação. No segundo mês faz outra avaliação,
Assim, sempre que necessário, né, já faz a avaliação e o feedback. Isso faz uma grande diferença quando você estrutura. A pessoa que realmente ela está encaixada, ela tem potencial, ela pega todos aqueles critérios que a gente acabou de falar, ela voa realmente ali dentro, ela se desenvolve e ela realmente consegue se encaixar tanto na parte de cultura, quanto na parte técnica e na parte comportamental. E nesses 90 dias, você vai conseguir entender se a pessoa realmente é só um candidato, uma pessoa que passou ali, né, que talvez não passou pelo seu crivo do detetive, ou se realmente é uma pessoa que é a pessoa certa, foi a decisão ideal. Porque muitas vezes a gente contrata uma pessoa, não tem 100% de certeza, mas se você faz esse acompanhamento, se a pessoa realmente quer também, né, porque é 50-50, a empresa tem que fazer a parte dela e tem que querer fazer acontecer 50%, mas o outro ele precisa também, aquele candidato, ele precisa querer se encaixar, ele precisa querer se desenvolver e aprender para que realmente a pessoa seja efetivada e a gente possa falar que ela realmente faz parte da equipe. O importante é você entender que mesmo aplicando essas situações, não quer dizer que você não vai ter desafios nos processos, que você não vai ter problema ou que talvez no meio do caminho você vai fazer uma contratação errada. Mas isso vai te ajudar muito. Primeiro você vai ganhar tempo com esse nível de organização e depois, com certeza, você vai aumentar muito a assertividade das contratações, a retenção. Você vai começar a ter uma clareza muito grande das peças que faltam na sua equipe quando você for contratar. A gestão de pessoas, ela não acontece por acaso ou por boa vontade. Ela vai ser consequência de uma gestão consciente e inteligente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ajude você a fazer processos seletivos de forma mais organizada aí dentro da sua empresa e com mais resultados. Vou deixar aqui mais umas opções de conteúdo para que você consiga evoluir nesse assunto, evoluir na gestão e aceleração do crescimento do seu negócio.